Olá galera, tudo bom? Espero que vocês estejam seguindo as ordens da Organização Mundial de Saúde, fazendo isolamento social e estudando. A gente tem recuperação assim que a gente retornar e a gente está aqui para fazer um pouco dessa revisão. Então pegue lá o seu caderno, pegue lá seus apontamentos, porque muito do que vai ser solicitado na recuperação vai estar lá. Aqueles que já estiverem ainda com a sua prova, também pode se guiar por ela, tá certo? Vamos lembrar o seguinte, primeiro ano do ensino médio, nós vimos alguns conteúdos muito interessantes e muito teóricos. Então a prova ela vai estar ligada muito a uma questão de raciocínio e entendimento de conteúdo. Eu fiz uma prova um pouco mais reflexiva. Então vamos começar aqui com este conteúdo, processo de comunicação. O que é o processo de comunicação? O processo de comunicação se dá quando há uma interação, uma troca de discursos, uma troca de entendimentos e até ideologias dentro de uma conversa, de um diálogo. Então, como é que se dá esse processo de comunicação? Ele tem 6 elementos, tá certo? Vamos lembrar aqui desses 6 elementos? Olha aqui, ele tem o emissor, ele tem o contexto, ele tem o receptor, ele tem a mensagem. Ele tem o código e ele tem também o canal. Então vamos pensar aqui. O emissor, qual é a função do emissor? O emissor, ele é responsável por todo o processo de comunicação. Como assim? Ele é que determina quem vai ser o receptor, qual vai ser a mensagem, qual vai ser o canal, qual vai ser o código e qual vai ser o contexto que aquela mensagem vai ser enviada. Então, se houver uma pergunta, quem é o responsável pelo processo de comunicação? Emissor. Agora, eu tenho o receptor. O receptor, ele não só recebe, ele tem que receber e compreender a mensagem, porque a comunicação só se estabelece quando o receptor compreende a mensagem. Lembra disso, a gente colocou até uma questão na prova. Como é que o processo de comunicação se estabelece? Quando o emissor envia uma mensagem que é compreendida pelo receptor. Então, ao receptor, tem a necessidade de compreender. Se eu utilizar o código, por exemplo, do mandarim, e você não entender o mandarim, não se estabelece comunicação. Vamos lembrar disso, tá certo? Outra coisa, o que é a mensagem? A mensagem, de uma maneira bem direta, bem objetiva, é aquilo que eu quero transmitir, que pode ser uma coisa com simplicidade ou com complexidade. A mensagem ela não requer níveis de complexidade. Ela pode ser um oi, ela pode ser um tudo ok, ela pode ser uma coisa mais complexa, como uma interação, um debate argumentativo, tá certo? Então, muito importante você lembrar disso. Emissor, responsável pelo processo de comunicação, porque ele escolhe os outros 5 elementos. O receptor, ele recebe e compreende a mensagem. E a mensagem é aquilo que eu quero passar para o meu receptor. Tá claro até aí, galera? Tá bem direitinho aí no caderno. Dá uma olhadinha no caderno que tá bem exemplificado para vocês. Restam 3 elementos desse processo de comunicação. Que elementos são esses? Primeiro, o código. Como é que eu vou montar, como é que eu vou construir a mensagem, tá certo? Então o código, no nosso caso aqui, é a língua portuguesa. Eu estou trabalhando uma mensagem utilizando a língua portuguesa, então este é o código. O canal, Roberto, o que é o canal? O canal é um meio pelo qual eu transmito a informação, a mensagem. Nesse caso eu estou utilizando a oralidade. Eu estou falando para vocês. Ela pode ser de forma escrita, de forma desenhada, pintada, pode ser de N formas, tá certo? E o contexto? O contexto é um ambiente no qual eu vou inserir aquela mensagem. Tá lembrado? A gente falou disso bastante lá nas primeiras 2 aulas do ano, né? Que já parecem tão distantes diante desse processo todo. Agora vamos lembrar que para cada um dos elementos do processo de comunicação, eu tenho uma função da linguagem. E aí a gente vem aqui e vai pensar para vocês. A função da linguagem. O emissor é a função emotiva, lembra? É M de emissor, é M de emotiva, também pode ser dado o nome de expressiva, tá certo? É quando a ação é praticada pelo próprio emissor. Exemplo, choro. Quem é que chora? Eu. Então, se é o eu lírico, a função da linguagem é
emotiva ou expressiva, tá certo? Vamos lembrar disso. Eu tenho o receptor. O receptor também tem uma função da linguagem chamada de conativa ou apelativa. Não confundir função conativa com conotação, que é uma outra situação. Conativa ou apelativa é a função da linguagem dos anúncios publicitários, é aquela que eu expresso uma ação para o receptor executar. Exemplo: pare, estude, coma. Quem é que vai realizar essas ações? O receptor. Então é uma forma imperativa, tá certo? Então a função da linguagem para o receptor é a função conativa. Aí a gente tem as 4 funções dos 4 outros elementos do processo de comunicação. Exemplo: a função da mensagem. Qual é a função da linguagem da mensagem? É a função poética. Não é porque ela tem rima, não é porque ela tem musicalidade, não é porque ela tem ritmo, não. É porque ela é subjetiva. Ela carece de interpretação, tá certo? Então vamos lembrar disso. Função da mensagem, função da linguagem para a mensagem, função poética. E não precisa de rimas, não precisa de musicalidade ou ritmo. E aí os 3 Cs, né? Canal, contexto e código. A função da linguagem do código é a metalinguística. O dicionário, quando você vai lá e fala assim, qual o significado de suburbano? Aí você vai lá, 2 pontos, suburbano significa... Essa linguagem de dicionário é uma linguagem metalinguística. Toda vez que eu retrato o próprio código, eu estou falando da função metalinguística que se refere ao código. Já ao contexto, eu tenho a função referencial, é quando eu descrevo. Por exemplo, o professor Roberto Lauria está dando essa aula para vocês de jaleco preto. Então, quando eu falo e descrevo que é um jaleco preto, eu estou fazendo uma função referencial. Eu estou dando uma referência a quem está lendo ou escutando a mensagem. E, por fim, eu tenho a função do código, que é a função metalinguística, tá certo? É a função metalinguística, não. A função metalinguística a gente já falou. Faltou a função do canal. É a função fática. É quando eu testo o canal, tá certo? Então, quando eu testo o canal, oi, alô, tem alguém online? Então, isso é a função fática. Então, resumindo, eu tenho função emotiva para o emissor, conativa ou apelativa para o receptor, metalinguística para o código, poética para a mensagem, referencial para o contexto e fática para o canal. Tá certo? Belezinha aí? Show de bola? Lembraram legal? Tá tudo bem clarinho aí no caderno, não é isso? Bom, vamos seguir. Depois disso a gente tem os tipos de linguagem. Esse aí vocês sabem de cor e salteado. Esse aí vocês têm tranquilamente na mente de vocês. Exemplo, função verbal é aquela que eu uso os códigos, as letras, as palavras. Função não verbal ou linguagem não verbal. Linguagem não verbal eu só uso imagens, pictogramas, referências, traços. E a função mista ou híbrida é a junção da verbal com a não verbal. Cuidado, por exemplo, eu tenho um semáforo. O semáforo é função não verbal. Mas se dentro do semáforo eu tiver lá siga, pare, atenção, aí eu tenho uma função mista ou híbrida. Fácil demais, né, gente? Eu não sei, eu acho até que aqueles poucos que foram para a recuperação vão tirar um 10, vão fechar tranquilo, porque o conteúdo realmente é muito fácil, tá? Para a gente seguir, cartoon, charge e tirinha, tá certo? O cartoon tem uma temática mais universalizada, por exemplo, a saudade, o amor, né? As pandemias, como a gente está vivendo agora. Já a charge, ela é pontual no noticiário. Então, eu estou falando do coronavírus. Diferente de falar da pandemia que o cartoon falaria, a charge vai falar do Covid-19, tá certo? É uma coisa mais pontual. E a tirinha é a utilização de alguma personagem em pictogramas. Podem ser 2, 3, 4, 6, 8 ou 9 pictogramas para contar uma historinha para que eu possa interpretar, tá certo? Show de bola isso aí também. Os gêneros textuais, a gente apresentou para vocês basicamente o que vocês já vinham lá do ensino, no ensino fundamental. Então eu tenho o tipo textual narrativo, que é aquele que conta ou relata alguma coisa.
A descrição, que é o detalhamento, a minúcia de algo, alguém ou alguma coisa. Eu tenho a exposição, que é a apresentação, o esclarecimento de algo que precise ser apresentado. A injunção, que é a orientação para determinada atividade. E a dissertação, que é a defesa de algum ponto de vista, de alguma ideia. Tá certo? Vamos lembrar isso no seu caderno, tá bem direitinho lá. E para a gente finalizar, prova fácil demais, rasgado, 10 para todo mundo. Interpretação de texto. Muita atenção ao comando da questão, tá? Só aquela coisa que eu falo sempre. A partir do texto, ou seja, eu pego todo o conhecimento que eu tenho, levo ao texto e dele eu tiro a resposta. Se eu tenho segundo o texto, a minha resposta está unicamente ali dentro do texto, tá certo? Então, gente, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês estejam estudando. A prova está de fato muito fácil, tá certo? Mas os conteúdos são esses, tá certo? A gente está à disposição de vocês, mantenham-se em isolamento e até o retorno. Seu professor tem saudade de vocês e a gente aguarda o retorno.